Muito bem-vindo mais uma vez ao nosso webinar aqui da ENOREG, Escola de Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. Hoje, mais uma vez, eu tenho o prazer de receber aqui o Dr. Gustavo Bandeira, nosso tabelião do 8º Ofício de Notas da cidade do Rio de Janeiro, e ele irá falar a respeito do provimento 100 do CNJ hoje. Como nos outros webinars, nós temos algumas perguntas preparadas aqui pelo entrevistador e, posteriormente a essas perguntas, nós começamos com as considerações e perguntas do público. A previsão de duração é de 1h30, então, após as perguntas aqui do entrevistador, nós fazemos o máximo possível de perguntas do público que conseguimos responder. Mas vocês já podem ir mandando perguntas, ir mandando considerações que sempre enriquecem aqui o nosso webinar. Então, já fiquem à vontade para mandar as perguntas, podem mandar as perguntas no YouTube, que está sendo transmitido ao vivo pelo YouTube, está sendo aqui pelo Zoom, pelo chat do Zoom, pode mandar pergunta pelo Facebook, pode mandar perguntas, considerações também lá pelo Instagram. Enfim, a gente está aberto aqui em todas as mídias para receber as perguntas e as considerações do público, certo? E podem mandar também ao longo da entrevista. Eu sou Alex Mendonça Cavicchini, sou o diretor da ENOREG, da Escola de Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, e sou titular do 4º Ofício de Registros Móveis do Rio de Janeiro. Enfim, e antes de começar propriamente as perguntas com o Dr. Gustavo, gostaria só de fazer uma consideração. Nós fizemos há pouco mais de um mês uma outra live a respeito de atos e escrituras eletrônicas, atos notariais eletrônicos e escrituras eletrônicas. Essa live teve uma repercussão enorme, muito boa, e essa live tratou dos provimentos do CNJ, que eram provimentos temporários, enquanto está durando a pandemia. E foi entre a última live e essa, como as coisas estão muito dinâmicas no mundo do direito hoje em dia, foi editado outro provimento do CNJ, o provimento de número 100, aqui de 2020. E esse provimento número 100, ele traz regras, ele traz diversos regramentos a respeito de não de se encarar a parte eletrônica, o notariado eletrônico, de forma temporária, como emergência da pandemia, sim de forma permanente. E várias regras, por exemplo, como a regra de territorialidade, que vamos conversar, e várias outras. Além disso, de qualquer forma, é importante ressaltar o seguinte, que apesar de já ter havido essa evolução, você que está vendo aqui o nosso webinar, quando terminar de ver esse webinar, caso não tenha visto o anterior, veja o anterior, porque é esclarecido, por exemplo, diversas questões bem interessantes a respeito da lavratura do ato notarial eletrônico, como, por exemplo, a própria redação da escritura, de forma que continua relevante aquele webinar que foi feito. Recomendo também para todos que puderem se inscreverem no nosso canal de YouTube. É só clicar no sino que tem lá embaixo de qualquer dos vídeos da ENOREG, curtirem nossa página no Facebook e também nos seguirem no Instagram. Só procurar lá ENOREG Rio, ENOREG RJ, que você vai achar a página. E além disso, desde o último webinar que foi realizado com o Dr. Gustavo Bandeira, o próprio Dr. Gustavo Bandeira criou um canal específico de YouTube a respeito de atos notariais eletrônicos. Eu acredito que deve ter sido o primeiro, Dr. Gustavo Bandeira, sempre pioneiro nessa questão de atos notariais eletrônicos, deve ser o primeiro canal do YouTube no Brasil direcionado especificamente para esse tema, com certeza não acredito que não tenha mais nenhum outro canal, então também procure, tem diversos vídeos extremamente interessantes que o Dr. Gustavo Bandeira ele abre de uma forma extremamente assim, generosa todo o procedimento dele de lavratura
de escritura de forma eletrônica. O canal do YouTube se chama Escritura Eletrônica Gustavo Bandeira. Então, se inscreva lá, veja os vídeos, já tem 7 vídeos lá, com certeza serão colocados novos vídeos. Então, assim, claro, nos mande as perguntas aqui para nesse webinar, mas ficando dúvidas, veja o webinar anterior, também o canal do Gustavo Bandeira e, obviamente, também o canal aqui da Enoreg. Então, doutor Gustavo Bandeira, mais uma vez, muito obrigado por aceitar mais uma vez esse convite. Agradeço mais uma vez em nome aqui da Enoreg, de todos os associados da Enoreg RJ. E, enfim, então gostaria de já começar falando uma coisa bastante genérica para as pessoas que, porventura, não estejam sabendo o que vem a ser o provimento 100. Gostaria que o senhor explicasse aqui, para todos em linhas bastante gerais, o que é esse provimento 100 do CNJ, que tanto se fala nos últimos tempos, nos últimos dias, há pouco tempo que ele foi publicado. O que vem a ser o provimento 100? Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí. Eu muito feliz aqui em estar mais uma vez com você e com o pessoal aqui do nosso canal e agradecendo a Enoreg por esse convite. A gente tem muita coisa para falar e eu vou direto ao ponto. Vamos tentar ser objetivo para dar tempo das perguntas, que da última vez a gente ficou apertado no tempo, né? Acabou que falei demais. Então, vou tentar ser sucinto, direto e objetivo. Em linhas gerais, Alex, eu acho que a importância desse provimento 100 é tamanha que eu diria que a atividade notarial ela pode ser dividida em antes do 100 e depois do 100. Tá? Eu acho que é um marco divisor na atividade notarial esse provimento, porque ele revoluciona a forma como o serviço notarial é prestado no país. E ele vem em excelente momento, através do qual o CNJ, através do ministro Humberto Martins, resolve de maneira uniforme para todo o país, para todo o Brasil, como deve ser realizado o ato notarial eletrônico. E com isso ele harmoniza. E ao harmonizar, ele resolve uma série de problemas, seja aquela questão da concorrência predatória, seja a insegurança decorrente do conflito de normas locais regulamentando matéria notarial, e com isso ele gera uma pacificação no que se refere à atividade notarial eletrônica. E, acima de tudo, depois eu posso falar um pouquinho mais, eu acho que ele traz a democratização para os cartórios de notas, para os tabelionatos de notas do serviço, através desse sistema e-notariado. A grosso modo, em linhas gerais, é isso, mas muito a grosso modo, tá? É muito mais do que isso. Não, claro, é só uma introdução, obviamente, ao provimento 100 do CNJ, quer dizer, eu acredito que a maioria das pessoas que estão nos assistindo já sabia o que se tratava o provimento 100, mas também é sempre interessante fazer essa introdução que foi feita aqui pelo senhor por conta do seguinte, porque também tem gente que acaba se interessando, sabe que é a respeito de escritura eletrônica, mas não tem muita ideia, então realmente é bom introduzir o tema para que todos comecem a saber de uma mesma base. E aproveitando então o gancho que você falou, o que vem a ser o e-notariado? É aí que tudo acontece, né? O pontapé inicial realmente da tecnologia no serviço notarial que faltava. Então, o e-notariado ele é um sistema, em primeiro lugar, é um sistema de integração eletrônica dos serviços notariais no país, tá? E esse sistema eletrônico, ele objetiva, em primeiro lugar, padronizar procedimentos, tá? Através de uma infraestrutura tecnológica, uma estrutura de ferramentas tecnológicas disponibilizada a todos os notários do país. E aí eu falei da democratização, porque justamente franqueia a todos esse sistema, garantindo com essa padronização
uma eficiência maior no serviço e uma segurança que decorre da tecnologia por trás desse sistema notarial. Então, assim, sistema integrado, as palavras-chave que eu usei aqui, sistema integrado, por quê? Porque é um sistema operacional que reúne diversas funcionalidades que nós vamos tratar. Ele é o sistema, ele padroniza, porque ele acaba com aquela coisa de cada estado estar com uma legislação própria, videoconferência em uns, nos outros ICP, então ele padroniza, ele cria uma infraestrutura importantíssimo, Alex. Por quê? Porque essa infraestrutura, para quem já utilizou, para quem entrou já no sistema do e-notariado, é uma infraestrutura altamente tecnológica, com diversas funcionalidades, identificação biométrica. Ele traz para o tabelião uma ferramenta, eu diria assim, de trabalho riquíssima, que se o tabelião fosse utilizar, contratar terceiros particulares para fazer isso, gastaria uma verdadeira fortuna e muitos não teriam condições. E aí, por isso que eu digo, quando ele é disponibilizado a todos, é a democratização, que permite que um pequeno cartório no interior do Amazonas possa se utilizar desse serviço da mesma forma como um cartório aqui na capital vai utilizar a mesmíssima plataforma, vai prestar o mesmíssimo serviço, né? De acordo lá com a realidade do cartório, mas com a mesma tecnologia, vamos colocar assim, né? Então, isso aí é democratização. E, por fim, com segurança e tecnologia. O e-notariado, esse sistema, ele possui diversas funcionalidades, Alex, importantes, que é assim, difícil detalhar todas, mas no artigo 10, ele traça aqui no artigo 10 algumas funcionalidades. Ele fala do certificado notarial. O certificado notarial é uma novidade que permite que o tabelião, com sua fé pública, proceda à identificação da parte e emita a ele um certificado digital para a parte poder utilizar nos atos notariais de forma gratuita. Isso é o melhor de tudo, de forma gratuita. Então, aquela pessoa que não tem, porque não conseguiu, não teve tempo, ou que não tem condições financeiras de conseguir um certificado ICP Brasil, que ainda está caro, apesar de todo o esforço do governo federal em reduzir esse preço, ainda é caro, nós, notários, vamos fornecer gratuitamente esse certificado notarial. Então, isso é uma funcionalidade. A plataforma tem outra funcionalidade, que é a videoconferência com gravação no servidor. A videoconferência é requisito, é utilizado na qualificação notarial do ato. Então, é uma ferramenta importantíssima. Não, ele tem videoconferência, se me permite só uma parte, videoconferência, inclusive, talvez para cartórios grandes, capital, etc., parece uma coisa até simples. Já faz uma videoconferência, salva no servidor do cartório e pronto. O problema é o seguinte, para o cartório pequeno no interior, muitas vezes isso de fazer a videoconferência, até consegue fazer com o aplicativo, mas de salvar e jogar uma videoconferência para o servidor, fica uma coisa assim, um bicho de 7 cabeças, um monstro. Não, Alex. Quase. Não. Então, agora mudou isso tudo. Agora mudou. Agora mudou, quer dizer, era de repente muita gente um bicho de 7 cabeças, e aí agora não, agora ele tem um local, uma plataforma que ele vai entrar, vai realizar essa videoconferência e automaticamente já vai estar gravada, quer dizer, já tinha gente assim, quase que arrancando os cabelos, que falava quando não tinha um provimento 100, né? Falando, meu Deus, eu quero fazer escritura notarial eletrônica, como é que eu vou gravar para mandar para o servidor, para salvar? Como é que eu vou fazer isso? E aí agora tudo mudou, né? Então é impressionante como mudou em pouquíssimo tempo, né? Exatamente. De novo, a ferramenta traz praticidade, comodidade para todos. Quer dizer, eu fiz ontem uma procuração para um advogado que se encontrava em Itaipava. Eu fiz a videoconferência rapidamente com ele, mandei o ato, tudo pela plataforma do e-notariado.
assim, de maneira muito fácil, muito fácil. É muito intuitiva o uso da plataforma, como se diz, né? É user-friendly. É muito fácil de usar mesmo, tá? Então, assim, você tem a videoconferência, que depois, assim, podemos falar mais adiante. Temos o sistema de identificação e validação biométrica, importantíssimo, porque esse sistema faz um batimento da biometria com o Denatran, através de uma parceria com o Serpro. Então, isso traz, de novo, segurança. A tecnologia, ela nos traz muita segurança para a nossa atividade com esses recursos. Nós temos o assinador digital, o validador de documentos, o sistema faz importante interconexão com o notariado do país. Ora, eu preciso de um documento, de uma identidade de uma pessoa que está lá em Manaus. Eu posso, por e-mail, falar com o meu colega e a gente ter essa integração através do sistema. Isso é muito rico, né? O sistema hoje, dia 5 de junho de 2020, já está no ar? Já está no ar, funcionando. Então, ativo. isso é uma informação importantíssima, tanto para os colegas que estão nos assistindo, também para aquelas pessoas que são usuárias do serviço notarial, que o sistema já está no ar. Essa informação, meu cartório é de registro de imóveis, eu realmente não sabia que já tinha sido colocado no ar o sistema do e-notariado. Então, assim, isso é uma coisa importantíssima, até bom, porque eu vou poder, com isso, já orientar as partes que vêm aqui no cartório, porque vem várias partes, como, obviamente, as partes são leigas, não sabem a diferença, vem aqui no cartório procurando serviço notarial e a gente, obviamente, encaminha falando que tem que ir para um cartório de notas, obviamente. Mas, enfim, é muito bom porque já começa na orientação, tanto aqueles que têm cartório de notas, já para ficarem atentos e já entrarem nisso no notariado. Assim que acabar o webinar, só esperem terminar o webinar. Sim, tenho falado com vários colegas já, hoje me ligaram alguns aqui do Rio, colegas aqui, perguntando, já falei hoje, enfim. Maravilha, tá quem é cliente e quem é de registro de imóveis e dá essas orientações que nem eu dou também, já fica sabendo também que já para orientar, falando que o e-notariado está no ar. Qual seria o site do e-notariado? É o enotariado.org.br. Deixa eu só confirmar aqui. Tudo junto. Enotariado. Não, enotariado. Deixa eu entrar aqui no início. Enotariado.org.br. Tudo enotariado, junto. tudo junto. Enotariado. Isso. Ao entrar lá no enotariado, você vai ter a parte do notário, né? Você vai se identificar e vai entrar como notário ou como pessoa, como parte, como interessado, como pessoa jurídica, tá? Então, assim, você lá dentro, você vai entrar... eu tô logado como notário. Notariado. E-tracinho notariado, né? E-tracinho notariado. E-tracinho notariado.org.br. Exatamente, e-tracinho, Perfeito. E Doutor lá, Franklin ao entrar... mandou aqui agora, agradeço bastante ter mandado, para quem está aqui no Zoom vendo. Ao acessar, você tem cidadão, empresa, notário e registrador civil. Você tem três escolhas de perfil diferentes. Maravilha, maravilha. Ótimo, então é muito bom saber. Os colegas estão assistindo, terminando o webinar, já demos aqui um dever de casa para os colegas. De entrar lá no e-notariado. Vale a pena. E no que eu puder ajudar, enfim, eu estou à disposição. Claro. Já me mandaram um WhatsApp. Hoje eu falei com a nossa colega Concelina, falei com o Luiz Vitoriano. Enfim, maravilha, muito bom, muito bom. Todos muito interessados. Eu acho que o que eu tenho visto é um enorme interesse de todos e uma positividade. Eu acho que a classe está enxergando nisso. Uma coisa positiva que vai agregar valor ao nosso serviço, que é um serviço essencial e facilitar a vida do cidadão como um todo, no Brasil e fora, tá? A meu ver. Então, acho que é muito importante essa ferramenta. Não, e é importante também ressaltar o seguinte, quer dizer, os cartórios de registro de imóveis que já têm a plataforma registradores.org.br, que já é possível o envio de títulos digitais pela plataforma,
que infelizmente no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, é muito desconhecida do grande público ainda, apesar de já ter, eu acredito que são mais de 2 anos de funcionamento, já a plataforma, por exemplo, a partir do momento que for lavrada uma escritura dessas, de forma eletrônica, ela obviamente tem um certificado de CP, você já pode mandar diretamente para o registro. Quer dizer, não só a gente tem uma integração, o e-notariado, claro, é uma integração dos notários, claro, mas não pode ser visto só atividades do notário isolados, nem só do registrador, etc. A integração que nós temos com a plataforma traz benefícios para todas as atividades notariais e registrais, quer dizer, também permite um envio muito mais fácil, por exemplo, para o registro de imóveis. Então, com isso, a parte ela lavra. Então, a gente percebe uma coisa que era inimaginável até poucos anos atrás. A pessoa, de repente, uma parte está em um local, a outra parte entre o local, o tabelião no cartório de notas, por exemplo, lavra uma escritura de forma eletrônica, pega essa escritura incontinente, assim que acaba de ser lavrada a escritura, as partes autorizam que o tabelião já envie, por exemplo, pedem que o tabelião já envie, o tabelião já pega aquela escritura, já envia para o registro de forma eletrônica, quer dizer, a parte nem saiu de casa e já está com a escritura não só lavrada, mas já prenotada no registro de imóveis. Quer dizer, é uma coisa assim impressionante e realmente a gente sempre ficou falando o futuro vai chegar, o futuro vai chegar, o futuro vai chegar, mas literalmente o futuro é agora, né? Realmente sempre que a gente ficou falando na atividade notarial registral que no futuro a gente vai lavrar a escritura assim, vai ser feito de tal forma, etc. Mas o futuro já é agora, o futuro já chegou. Então, muito bacana. Estamos vivendo um momento muito importante e eu acho que a regra vai ser o ato notarial eletrônico. Eu acho que sim, acredito que sim. Primeiro, evidentemente que não tem mais volta, né? Porque com provimento é um marco divisor e daqui para frente é só aperfeiçoar. Certamente tem várias coisas a serem aperfeiçoadas, várias regras, e só a prática vai permitir que a gente enxergue, que a gente sinta o que está ruim, o que deve mudar, o que não deve mudar. E aí os players estão aí para isso, né? Somos nós. Com certeza. E também nesse... Sim, fale. E tem outras funcionalidades, porque são tantas, Alex. Tem o SENAD, que é a Central Notarial de Autenticação Digital, tá? Tem o Cadastro Único de Beneficiários Finais, que vai auxiliar muito no provimento 88. Tem a matrícula eletrônica, a matrícula notarial eletrônica, que é outra inovação. E, por se tratar de um sistema, novos módulos poderão ser criados. A autorização de viagem eletrônica saiu publicada ontem. E prevista para integrar o e-notariado pelo CNJ, concedendo um prazo de 30, 60 dias para que seja implantado. Então, é mais uma comodidade, porque a gente sabe que os pais, às vezes, o filho que vai viajar como é que faz? Eu tenho muitos amigos que me ligam, poxa, meu filho vai viajar, você faz aí uma declaratória, como é, como não é? Olha aí, mais uma funcionalidade. Então, são módulos e são coisas que vão enriquecendo cada vez mais a atividade. Não, sem dúvida. E a velocidade que está sendo acrescentado realmente é muito rápida, porque o provimento 100 mal saiu e já tem o primeiro módulo extra, além do provimento 100. Então, quer dizer, isso foi feito para resolver um problema, obviamente, da própria pandemia, gerado também pela pandemia, que foi isso do complicador de autorização de viagens, etc. Mas, claro, a partir do momento que ter um certo amadurecimento, eu posso imaginar o número de módulos que não vão ser colocados e, sem dúvida, a regra vai ser a lavratura do ato de forma online. O que seria, inclusive, que você comentou, a matrícula notarial eletrônica. Inclusive, eu tenho que comentar que alguns colegas meus de registradores de imóveis, quando viram isso, ficaram até meio assustados. Os notários querem tem que tentar substituir a gente, como assim uma matrícula notarial eletrônica. O pessoal ficou meio assustado e depois viu que não era nada daquilo que... Então,
por favor, para você explicar, não só para os tabeliães e para os usuários, mas especialmente para deixar os registradores de imóveis voltarem a dormir, né? Cada um no seu quadrado, né? Olha, cadê o meu... Então, a matrícula notarial eletrônica, eu estou com 42 aqui na mão. Cadê o meu? Tá aqui. Então, a matrícula notarial eletrônica é mais uma inovação importantíssima do sistema e-notariado. Por quê? Quando a gente falou lá que o sistema é uma integração, né? Visando, objetivando, integrar e padronizar a lavratura de atos notariais em meio eletrônico, essa integração, essa matrícula notarial eletrônica é peça-chave nessa integração. Por quê? Porque ela funciona como uma chave de identificação do ato notarial. Tá? Então, lá no nosso sistema do e-notariado, vai ser gerado uma matrícula com base numa numeração racional. Tá? Racional porque ela é composta por 24 dígitos, que o artigo 12 coloca da seguinte forma. São 6 primeiros dígitos, são o CNS do cartório, que é o Cadastro Nacional de Serviços, né? Atribuído lá pelo CNJ, seguidos por 4 dígitos do ano, seguido por 4 dígitos do mês, seguido 2 dígitos, lógico, do mês, 2 dígitos do dia, e o quinto seriam até 8 dígitos, número sequencial, que é o número do ato, então seria 000001, e o sexto seria um dígito, que ele vai ser um dígito verificador. E esse é importantíssimo, porque esse dígito verificador ele é elaborado através de um cálculo matemático de algoritmo que veda, que impede qualquer tipo de fraude nessa numeração. E ele é feito com base nesse módulo 97, base 10. Então, é que nem o CPF tem um dígito. E esses 2 dígitos é uma resultante matemática de todos os números que vêm antes. E aí tem que dar esse dígito. Então, essa matrícula eletrônica, ela integra o ato notarial. Tá? O artigo 12, parágrafo 2º, se eu não me engano, diz que a matrícula notarial eletrônica integra o ato notarial eletrônico, devendo ser indicado em todas as cópias expedidas. Evidente que o sistema e-notariado já está ativo, mas a matrícula notarial eletrônica ainda não está sendo gerada. Tá? Então, o ato ainda não está saindo com essa numeração. Tá? Mas isso não está sendo visto. Eu liguei pessoalmente para o Colégio Notarial e eles disseram que em breve isso já vai estar sendo integrado ao sistema. Então, a matrícula tem essa função, funcionar como uma chave de identificação para que esse ato seja facilmente rastreável, né? A rastreabilidade do ato é facilitador para rastrear e individualizar o ato, né? Perfeito, perfeito. Não, sim, é uma ótima criação, porque realmente fica mais fácil para a pessoa, por exemplo, se ela precisar de uma certidão, por exemplo, da escritura, enfim, ela precisar de rastrear o ato, ela precisar de saber onde foi feito, enfim, como foi feito, já tem um número único. Inclusive, aproveito para informar que vai entrar em vigor também para os registros de imóveis o chamado número nacional de matrícula, né? Vai ter o número de matrícula nacional, enfim, vai ter uma numeração única para cada matrícula de registro de imóveis também, em âmbito nacional, que vai facilitar também essa localização, o que é importantíssimo em termos de... porque é importantíssimo em termos de pedido, por exemplo, de certidão, porque a parte, tendo um número único de ato notarial ou um número único de matrícula, simplesmente ela tem que saber, isso foi emitido pelo cartório tal, às vezes por conta de os poderes judiciários sempre tenta reorganizar o Estado, anexando e desanexando serventias uma das outras, claro, para racionalizar o Estado conforme vai tendo a dinâmica da própria população, né? E às vezes a parte não sabe, a matrícula
tal, que era do cartório tal, que foi fechado, agora está no acervo do cartório tal. Enfim, por aí vai. Então, assim, tendo um número único, seja de uma matrícula notarial, que é, na verdade, o número único do ato notarial, seja uma matrícula de registro de imóveis, facilita bastante, da mesma forma que foi colocado, e já é colocado, já é emitido já há algum tempo, alguns anos, inclusive, um número único de ato do RCPN. A gente deve bem dizer que o RCPN foi pioneiro nisso da numeração única, né? Então, eu acho que padroniza, né? padroniza. Uniformiza, porque você está tratando com sistema, e quando a gente fala em sistema, não faz sentido você não ter um padrão, seja de procedimento, seja de arquivo, de arquivamento, de numeração. É o Código Nacional de Matrículas, criado pelo Provimento 89, que você está se referindo, né, para o RGI. Sim, o Provimento 89, eu estou me referindo que também tem um Código Nacional de Matrícula para o registro de imóveis que vai entrar em vigor tão logo o NR ele comece a realmente estar com o sistema pronto, né? Que deve ser bastante em breve. Inclusive, a respeito disso, você comentou também a respeito do certificado ICP Brasil, que o notário vai poder entregar para a parte um certificado ICP Brasil para fins de ICP atos... Brasil não. O certificado notarial, Alex. Ele não é o ICP Brasil, é um certificado notarial. Não, é diferente. Certo. Ele vai poder integrar um certificado notarial. E aí, muita gente, ao ler esse provimento, os primeiros comentários em grupos, era que esse certificado notarial, a pessoa, por exemplo, ela tem um certificado ICP Brasil já, ela quer lavrar uma escritura pública. Ela precisa de ter esse outro certificado notarial ou não? Não. É o seguinte, o certificado ICP Brasil, ele continua válido, ele está previsto ainda na medida provisória 2200 lá de 2001, e é lógico que o provimento não iria negar validade a um certificado digital previsto em lei do governo federal, previsto na medida provisória. O que o artigo 3º, o que gerou a confusão, é porque o artigo 3º, quando ele trata aqui dos requisitos, e foi uma pergunta até da colega que me ligou, estava conversando com ela agora sobre isso. São requisitos da prática do ato notarial eletrônico, né? Isso. Inciso 3º, assinatura digital pelas partes, exclusivamente através do e-notariado. Para alguns deu a entender, então só pode usar o certificado notarial? Não é isso. É que a parte pode usar tanto o certificado ICP, lógico, sempre pela plataforma do e-notariado, tá? Exclusivamente através da plataforma do e-notariado, mas ela pode usar o certificado ICP Brasil ou o certificado notarial fornecido pelo notário a ela. O tabelião, não. Esse só poderá assinar o ato com o certificado ICP Brasil. Tá? E porque a diferença de o que é ICP Brasil? É que o ICP Brasil ele está dentro da estrutura, da infraestrutura de chaves do ITI, criada pelo Instituto de Tecnologia da Informação. Tá? Então, aquelas autoridades certificadoras que estão ali embaixo são todas da cadeia do ITI. O nosso certificado notarial é uma inovação prevista pelo provimento 100 e permite que o tabelião, que o cartório funcione como uma AC, como uma autoridade certificadora. E qual é a vinculação dessa AC? É com o CNB. Então, nós passamos, e ninguém melhor do que o tabelião, para poder emitir um certificado digital, porque o tabelião não só tem fé pública, como ele vai fazer todo o procedimento de coleta de biometria, né? Biometria, e, enfim, identificação daquela pessoa, entendeu? Então, ele vai fornecer o certificado notarial, só que esse certificado não é da ICP Brasil. Portanto, tem certas funcionalidades, como, por exemplo, enviar o imposto de renda. Você não vai poder usar o certificado notarial, ele tem um prazo de validade curto, acho que de 30 dias, mas você não vai poder utilizar ele para enviar o seu imposto de renda. Por quê? Porque tem que ser o ICP Brasil.
você não vai Perfeito. peticionar Vai com ser um ele. certificado para fazer atos notariais, mesmo que a pessoa Exatamente. queira usar para fazer um ato notarial em outra serventia que não seja a E isso, emitente. Então, exato. Já quer foi. dizer, é, Ela pode ser identificada, Alex, em qualquer serviço notarial do Brasil, ela pode obter um certificado dela notarial. Ela vai em qualquer cartório e fala, olha, quero um certificado notarial. O cartório vai emitir para ela. maravilha. E qual seria o custo desse certificado? Já tem. Zero. Zero? Mas melhor Zero. ainda. Melhor ainda. Melhor ainda. Não, isso é muito bom por conta do seguinte, porque a gente tem exatamente a questão da territorialidade que a gente vai chegar mais para frente. E como a pessoa tem que, fica, digamos, em termos de territorialidade, existe uma limitação que eu acredito ser bastante justa, inclusive, da territorialidade, ela pode estar em qualquer lugar do Brasil mesmo que ela não possa lavrar o ato naquele cartório onde ela esteja, enfim, que ela queira lavrar o ato em outro cartório, com certificado digital, ela consegue fazer isso no território nacional todo, dada a capilaridade dos cartórios de notas. Então, com isso, mesmo com a questão de territorialidade, a parte fica bem mais tranquila, né? Porque... Deixa eu dar um dado importante só, Alex, e aí vamos fazer assim, é uma leitura sistemática do provimento 100 aqui, nessa parte que a gente está falando de certificado digital, é importante combinar, tá, o que diz o CNJ, no inciso 3º, com o que diz a Corregedoria Geral de Justiça, que a nossa Corregedoria está muito afinada. A nossa Corregedoria, tão logo saiu o provimento 100, ela trouxe o 42, Sim. complementando, ou seja, o 42 substitui o 31 e complementa o provimento 100. Só que aí, na minha opinião, tem um ponto aqui no provimento 42 da nossa Corregedoria, que também ela foi um pouco... desviou um pouco aqui do que diz o inciso 3º que nós lemos agora. Porque no artigo 10 da nossa Corregedoria, no inciso 7º, diz assim, deve conter lá, né, a informação de que foi assinado pelas partes por meio do certificado digital notarizado. Tá? Então, aqui dá a entender que a nossa Corregedoria... a interpretação literal é que a parte teria que usar o certificado digital notarizado, tá? Mas a interpretação, a leitura lá do inciso 3º, tá? Inclusive, eu conversei com o colega Hércules Benício, que é presidente do CNB lá do Distrito Federal, e é um dos, digamos assim, criadores aí, juntamente com Paulo Geiger, que era o presidente do CNB, que foi o mentor disso tudo, né, a cabeça por trás aí dessa plataforma. E eu conversei com eles e eles o Hércules concorda que você pode utilizar aqui a assinatura digital pelas partes. O SEM fala em assinatura digital. Assinatura digital, ou seja, com certificado digital, pode ser com certificado digital notarial ou com certificado digital ICP Brasil. Então, acredito que aqui, essa regra da Corregedoria aqui vai ser adequada brevemente para ficar claro isso, porque a interpretação literal pode induzir a erro. Sem dúvida. E, de qualquer forma, a própria Consolidação do Rio de Janeiro, nos artigos 7º e 8º, ela tem disposições muito interessantes que ela fala literalmente que os dispositivos da consolidação, e com isso, obviamente, também podemos pensar os dispositivos administrativos da Corregedoria, eles são submetidos e são subsidiários às disposições legais. Então, na realidade, como a própria consolidação normativa do Rio de Janeiro fala, se você tem um dispositivo normativo no Rio de Janeiro que contraria a norma legal, inclusive essa é uma regra extremamente saudável, porque o dispositivo administrativo está abaixo da norma legal, obviamente. Então, se você tem um dispositivo que contraria o dispositivo de lei, e no caso a lei é MP 2200, dígito 2 de 2001, enfim, obviamente você deve interpretar
esse dispositivo administrativo com base na lei. Então, claro, é muito saudável deixar claro e esclarecer que pode ser tanto o certificado CP Brasil quanto o certificado notarial, óbvio, mas, enfim, mesmo assim, meu entendimento é que, a partir de agora, claro, já pode-se usar tanto um quanto o outro, sem ter necessidade no Estado do Rio de Janeiro de se esperar uma alteração normativa nesse sentido, né? Quer dizer, enfim, então, com isso, é bem interessante porque aumentou o espectro que a parte pode utilizar. Ela não precisa de ter o certificado digital, porque hoje em dia já tem milhões de certificados digitais que foram emitidos para pessoas físicas, jurídicas, mas mesmo assim a grande maioria da população brasileira não possui certificado digital, então isso supre essa deficiência. Alex, você imagina a pessoa, por exemplo, que está em Miami ou está em Nova York, que tem um certificado digital ICT Brasil, tá? Você vai deixar de atendê-la porque ela não tem o certificado notarial? Não, de forma alguma. O certificado dela é um certificado válido, é o certificado da cadeia de chaves públicas da autarquia IPI. Quer dizer, então não faz sentido nenhum isso. A pessoa, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que tem um certificado digital ICT Brasil ou certificado digital notarial, ela pode praticar o ato dela através da plataforma e-notarial com um cartório competente, logicamente, né? Com cartório competente. Então, assim, e com relação aos atos que podem ser praticados, tem o ato mais solene que o tabelião de notas pode praticar, que é o testamento. Como que fica a questão do testamento? Ele pode ser também praticado dessa forma? O testamento foi uma questão que estava muito discutida antes do provimento 100. Você tinha várias normatizações. São Paulo proibia expressamente o testamento. O Rio de Janeiro era omisso, não proibia. Acho que Santa Catarina proibia. Então, assim, era uma questão que estava muito controvertida. Eu, até na nossa última live, não sei se você se recorda, eu achava que era possível fazer o testamento, porém eu ressalvei o seguinte: como há toda essa divergência e como a nossa corredoria não proibiu, apesar de eu entender que tecnicamente é possível, eu, por cautela, eu orientaria a parte a não fazer. Tá? Mas o meu entendimento era que é possível. Hoje, o provimento 100 não proíbe. Então, se ele não proíbe, não vejo por que não realizar o testamento por videoconferência, porém, tomando as cautelas, quais sejam, adequando ao requisito que previsto lá no 1864 do Código Civil. Então, o testamento, porque a videoconferência, pela norma, eu posso fazer uma videoconferência primeiro com o comprador, depois eu posso fazer uma outra com o vendedor e tal. Mas no testamento, se nós formos nos requisitos, tem lá, ele deve ser lavrado e lido em voz alta pelo tabelião e a duas testemunhas a um só tempo, ou pelo testador, se o quiser, na presença destas e do oficial. Então, eu acho que, para fazer o testamento por videoconferência, há que se realizar a videoconferência de forma simultânea, com todos os presentes, observando essa regra. E mais, na videoconferência, no ato eletrônico tradicional, pode acontecer, por exemplo, de eu fazer a videoconferência hoje com você, da procuração, e amanhã você assinar o certificado digital. Tá? Eu acho que, no caso do testamento, a minha orientação ao testador seria que ele assinasse no mesmo dia da videoconferência, para não haver esse lapso de tempo. Por quê? Porque o Código Civil diz que ele deve ser assinado um instrumento em seguida à leitura. Então, se é em seguida à leitura, é porque eu não posso chegar lá, fazer a leitura, a pessoa foi, no dia seguinte ela volta para assinar o testamento. Eu vou ter que repetir tudo de novo. Então, no testamento, para adequar a formalidade do testamento a essa realidade tecnológica, tá? Mas eu não vejo problema nenhum. Perfeito. Não, eu concordo. Eu acho o seguinte, que
Especialmente, eu acho que, na verdade, fica mais seguro que o testamento que foi feito até a semana passada, por conta do seguinte, porque tem videoconferência. Eu me lembro de ver alguns filmes americanos desses que a pessoa grava um vídeo e esse vídeo vale judicialmente como testamento. Quer dizer, claro que só a gravação do vídeo em si não tem o valor de prova, mas assim, se você está vendo a pessoa lá e está vendo o vídeo dela deixando bem para fulano, cicrano, etc., é muito mais seguro do que você ter só o papel. É claro que o papel é importantíssimo, É, é, entendeu? Mas é uma complementação. Ou seja, é, você tem o vídeo, é. além de todos aqueles requisitos, número de testemunha, assinatura da parte, leitura em voz alta, tantas vezes, etc., presença do tabelião, você junta também o vídeo. Então, na verdade, acaba sendo um requisito de segurança a mais. Além de todos aqueles que já tem, ainda tem um requisito de segurança adicional, que é a própria gravação de vídeo, que, como dito, em outros locais, em outros países, é aceito apenas tão somente o vídeo. Não estou pregando que seja aceito apenas tão somente o vídeo no Brasil, mas sim que é um requisito de segurança adicional. Então, eu acredito que é até mais seguro do que o lavrado de forma tradicional. A videoconferência a parte podia usar para um. Lembrando aqui, quando eu comecei na advocacia, quando eu comecei no escritório de advocacia, o primeiro instrumento que eu fiz foi um codicilo. E eu não sabia o que era um codicilo, e eu me lembro na época que falou: não, você vai ali, pega a enciclopédia Saraiva. A enciclopédia Saraiva de Direito era o nosso Google hoje, né? Meu filho se formou há pouco tempo em Direito e é tudo aí pela internet e tudo. Não, no nosso caso era a enciclopédia Saraiva de Direito, que era vários livros vermelhos que a gente ia lá e procurava, enfim. E o codicilo está aí. Hoje a pessoa pode fazer um codicilo por videoconferência, Claro. deixando bens ali de pequena monta, enfim, prevendo coisas. Só uma lembrança aqui Sim, interessante. sim, sem dúvida. O provimento, ainda falando do provimento 100, o artigo 23 do provimento traz a desmaterialização de documentos por parte do tabelião como uma exclusividade deste. Isso se choca com a lei da liberdade econômica e sua regulamentação que permite testação de documentos digitalizados por particular. Como é que fica essa dinâmica do provimento que fala que a desmaterialização de documentos só parte do tabelião versus a lei da liberdade econômica e seu regulamento que fala que qualquer pessoa pode fazer isso? Assim, comparando, né? O que diz a lei da liberdade econômica, aquela lei que prevê que o particular pode digitalizar um documento físico e esse documento seria equiparável ao documento original, né? Eu acho que há uma distinção aí, sabe, Alexis? Parece, à primeira vista, que, bom, então, para que desmaterialização com o notário, se o particular pode fazer isso? Mas eu acho que, de certa forma, o efeito parece o mesmo, mas a desmaterialização, inclusive como ferramenta da plataforma notarial, ela agrega mais valor do que a simples digitalização. A digitalização prevista lá no decreto 10.278 somente diz que o particular pode digitalizar, assinar com certificado digital aquele documento e ele passa a ter uma equiparação ao documento original físico. Mas morre aí, quer dizer, ele vai guardar esse documento eletrônico com ele, ele pode perder amanhã, o HD dele pode queimar, enfim. Agora, veja, a desmaterialização realizada através do e-notarial pela plataforma Senad, ela vai muito além disso, porque a digitalização é apenas uma etapa da desmaterialização. Quando a gente transforma o documento do físico para o eletrônico através do Senad, você vai não somente ter um equivalente eletrônico ao original físico, como você vai gerar ali, pelo Senad, um código hash. Tá? Ao desmaterializar aquele documento, você vai gerar um código hash, e esse código
é nada mais do que um resumo matemático daquela imagem. Tá? Então, esse papel aqui, se eu digitalizar ele agora e gerar um código hash dele, o código vai ser um resumo matemático disso. Se eu chegar nesse papel e fizer um pontinho aqui, um pequeno ponto, e gerar um novo código hash, o código vai ser diferente. Por menor que seja a diferença. Então, veja só, a plataforma, quando você fizer a desmaterialização com o notário eletrônico, a plataforma do Senad vai ter arquivado não a imagem, porque imagina se fossem arquivadas todas as imagens do Brasil, pô, você ia precisar de um servidor monstro. Não, você salva só aquele código, que é uma numeração resultante do processo do algoritmo. Bom, e aí daqui a 3 anos, alguém que recebeu aquele e-mail lá com aquele documento fala, poxa, isso aqui é verdadeiro mesmo? Pô, como é que você vai? Basta entrar lá no Senad, você entra no Senad, arrasta o documento, o Senad vai bater essa imagem com o código hash que está lá e vai dar lá, válido, o documento é válido. Ou seja, ele é íntegro. Íntegro. Por quê? Porque ele não sofreu nenhum tipo de alteração. É fácil assim. É fácil assim. Então, você vê que a desmaterialização ela vai muito além da simples digitalização de um documento. Tá? Isso então, também serve muito, por exemplo, já puxando aqui para o meu lado, para o registro de imóveis, porque a parte, por exemplo, ela querendo mandar um documento, por exemplo, ela quer fazer uma verbação, uma coisa assim, às vezes é boba, um CPF que às vezes não tem na matrícula, porque foi ainda na transcrição, enfim, porque não era exigível à época, não tem uma transcrição CPF, coisa que acontece muito rotineiramente, né? Então, enfim, o cartório de registro de imóveis vai ter uma segurança muito maior, pegando, obviamente, um documento desmaterializado por tabelião, porque ele vai saber que aquilo realmente foi visto e que aquilo é verdade, né? Então, quer dizer, tem o signo da fé pública. Assim, exatamente. A gente está trabalhando com 2 critérios. A digitalização trabalha com o princípio da boa-fé, que é o que a norma do decreto 10.278 prevê. Olha, vamos trabalhar com a boa-fé daquele cidadão do particular que está, ok, legítimo. Só que, do outro lado da desmaterialização, você está trabalhando com mais do que isso. Você está trabalhando com a fé pública. Quem desmaterializa é o tabelião ou o seu preposto. Então, assim, há um plus aí, no meu modo de ver. Sem dúvida. As 2 últimas perguntas aqui do entrevistador, antes de a gente passar aqui para o público, vou lhe pedir para que são perguntas bem abrangentes, mas eu vou pedir o máximo de brevidade possível para a gente conseguir atender o máximo possível das perguntas do público. E aí eu já vou fazer as 2 de uma vez só, e aí se quiser responde uma, depois outra, ou mistura, enfim. Só que seria a primeira, qual a diferença podemos marcar entre esse provimento CNJ e o provimento 42/2020 da Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro, e a outra, como que fica a questão da territorialidade. E também aqui tem até gente perguntando a respeito da territorialidade se a pessoa está no exterior, né? Enfim, então seria essas 3 perguntas. Vamos começar pela mais fácil, né? Claro. Qual delas? Bom, vamos falar sobre a do provimento 42 com 100. Eu acho que aí, na verdade, eu não vejo diferença, eu vejo complementação. Eu acho que o 42, ele repete algumas coisas do 31 e ele detalha aqui, repete também do 100 no que se refere aos requisitos, né? Mas ele também traz inovações, ele traz algumas regras de serviço, como a necessidade de arquivamento do dossiê que compõe o ato, de arquivamento eletrônico. Perdão, do dossiê que compõe o ato. Lá no artigo 34, ele diz que deverão ser mantidas cópias do ato eletrônico, bem como dos documentos apresentados, dossiê, em serviço de repositório de arquivos em nuvem.
E aí ele diz que o dossiê deverá ser arquivado e nomeado com o formato estabelecido ali. Ou seja, a numeração do selo utilizado, seguido 9 dígitos do nosso selo, seguido do livro em que o ato foi registrado. Então, isso é uma inovação que o provimento 42 traz, que reputo importante em ser observado. E também o provimento 42 traz inovações outras, como a carta de sentença, a possibilidade isso é uma coisa que vai ter repercussão para o RGI, por exemplo. Me pediu agora um advogado que eu extraísse um formal de partilha para ele, judicial. É um facilitador muito grande permitir que o tabelião possa auxiliar o Poder Judiciário no desempenho das suas funções voluntárias, né? Sem dúvida. Poxa, o advogado vai aguardar a extração de formal de partilha. A gente sabe que os cartórios judiciais são assoberbadíssimos de trabalho. Não, eu posso entrar no processo eletrônico. Demora e não é prioritário. Quer dizer, entre ser feita o juiz julgar, imagina no interior, o marco interior que só tem o juiz. Ele está julgando coisa ali de vida e morte, uma liminar de vida e morte, ele, enfim, não vai ficar pensando na parte, seu formal de partilha, enfim, deixa para depois, né? Não é então, só claro, esse serviço tem que ser prestado, né? Então, assim, já é feito há anos, em São Paulo, até comentaram aqui embaixo, há muito tempo. Anos em São Paulo. Acho que tem 5 anos que São Paulo já faz. Sim, e como é que vai ser feito com as decisões judiciais eletrônicas? Vai ser também igual em papel? Em São Paulo, que eu sei, em papel eles levam os autos, o advogado faz carga dos autos, e entrega. Se for eletrônico, ele entra com, enfim, o certificado dele, a senha dele de advogado, nos autos, o tabelião verifica essa entrada lá no site do Tribunal de Justiça, vê os autos e certifica. Seria exatamente dessa forma também. Eu acho que seria muito interessante até que o Tribunal de Justiça franqueasse uma senha e um login para os tabeliães poderem, de forma direta, se cadastrar e ingressar no processo eletrônico para visualizar. Não, sem dúvida. Isso também é uma demanda aqui dos oficiais de registro de imóveis e, sem dúvida, dos outros que têm atividade extrajudicial, por conta do seguinte, que a gente recebe muitas ordens judiciais nas quais se refere, por exemplo, a gente recebe as ordens judiciais nas quais falam entregue a certidão de registro de imóveis do imóvel referido nas folhas tais. E só essa decisão, não tem a folha para a gente ver. A gente tem que mandar, que gasta mais tempo do jurisdicionado, a gente tem que mandar um pedido falando, excelência, olha, a gente manda a certidão, mas assim, qual é o imóvel, né? Porque simplesmente está se referindo a folhas e a gente não tem acesso. E aí isso aí é feito hoje em dia pelo chamado malote digital, né? Para quem é fora da atividade, mas mesmo assim demora mais tempo. Aí a vara pega, manda de volta para a gente recebe de novo, aí pega, faz certidão, envia, então tudo gera tempo. Então realmente um acesso seria bem interessante. Então, quer dizer, fica aí para os próprios colegas que são tabeliães que estão assistindo, para saber como é feito. Quer dizer, se for auto físico, é feita uma carga, o advogado leva esse auto até o tabelionato, se for auto virtual, ele entra na página do Tribunal de Justiça e faz essa carta de sentença, que é extremamente positivo que seja feita essa carta de sentença na atualidade. E a questão da territorialidade, também, bem rapidamente, por favor, pincelando a questão de quem está no exterior. Vamos lá, essa daí é realmente sempre o osso da polêmica, né? A questão mais polêmica é a competência. E, enfim, o provimento, pelo menos, ele buscou uma regra, tá? Porque nós tínhamos a regra geral da 8935, né? Que diz que lá no artigo 9º, o tabelião poderá praticar atos de seu ofício, não poderá praticar atos fora do município para o qual recebeu a sua delegação. Então,
eu já tinha dito aqui que o norte dessa regra é tutelar a própria noção de concurso público, porque a delegação resulta de um concurso público e ela é conferida para um município. Então, eu não poderia sair daquele município e ir praticar um ato lá no município vizinho. As partes sim poderiam vir de qualquer lugar para mim. Agora, com a internet, isso não é difícil você estabelecer a territorialidade quando não existe território. Então, tem que se estabelecer um critério. E ao se estabelecer um critério, é lógico que você vai agradar uns e vai desagradar outros. E aí, o que acontece aqui? O critério eleito, ele começa no artigo 6º como regra básica, dizendo que a competência é absoluta, né? E decorre lá, no texto ele diz assim, é absoluta e observará a circunscrição territorial em que o tabelião recebeu sua delegação. Eu diria, observará o município, né? Porque a circunscrição ela está mais afeta ao serviço de registro de imóveis, a RCPN, o tabelião ele recebe uma delegação para atuar para o município. Aí, o que vem essa regra depois, lá no artigo 19, no caput, ela é estabelecida com base em 2 critérios. Local em que se encontra o imóvel, município em que se encontra o imóvel, ou domicílio do adquirente. Então, o 19 diz, ao tabelião de notas da circunscrição, de novo, do imóvel ou do domicílio do adquirente, compete de forma remota e com exclusividade lavrar escrituras eletrônicas pelo e-notariado. Ok, ele definiu 2 critérios e ponto, são esses 2, domicílio e local do imóvel. Aí vem a exceção. Imóvel, por exemplo, uma escritura que tenham 2 imóveis em locais distintos. Por exemplo, uma permuta, né? Eu estou permutando um imóvel aqui do Rio com um imóvel de Nilópolis. Ok, vai caber aí a escolha livre entre um desses 2 tabeliães aí, 2 não, né? Entre esses 2 competências, vou colocar assim. Mas é uma exceção que está dentro ainda do espírito daquela regra do caput do 19. Aí o que vem a grita é o parágrafo 2º. Isso, que é fonte muita dúvida esse parágrafo 2º, porque muita gente está interpretando que acabou a territorialidade desde que seja dentro de um mesmo estado, né? Eu já vi isso, inclusive até na live em que participou do Conselho Nacional de Justiça, o conselheiro, me fugiu o nome dele agora, Alex, foi até diante do CNB, junto com o doutor Hércules Benício, depois se alguém lembrar aí, e ele diz que ele faz a interpretação do parágrafo 2º tal como redigido, né? E a redação literal é clara. Estando o imóvel localizado no mesmo estado da federação do domicílio do adquirente, este poderá escolher qualquer tabelionato da unidade federativa para a lavratura. Então, a norma aí deu uma ampliada nessa territorialidade, admitindo, por exemplo, que no estado do Rio de Janeiro, né, imóvel, vendedor e comprador, todos em Maricá, por exemplo, né, em Maricá, eles podem escolher um tabelionato do Rio de Janeiro, capital, para lavrar o ato, pela literalidade do dispositivo. Isso é uma coisa ainda que eu acho que talvez, como eu disse, a regra ela agrada alguns e contraria outros. Eu acho que isso ainda vai ser objeto de análise e talvez de revisão por parte do CNJ, porque assim, ela extrapola um pouco. É o que é mais comentado. Deixa eu passar aqui para as perguntas. Sim, só... os não residentes. Isso, a pessoa que esteja no exterior. Viajando. Tá, então tem os não residentes ou os viajantes. Eu acho que para esses não há problema algum em se utilizar, que eles utilizem o e-notariado, tá? Seja para fazer uma compra e venda, seja até para vender um carro. A pessoa está lá, ao invés de ir no consulado dar uma procuração, mandar para o SEDEC para vir para cá. Não, ela pode fazer lá a assinatura, digamos, o documento está aqui comigo.
o comprador assina, eu mando para lá através do e-notariado, ele assina com o certificado digital dele. Quer dizer, isso é uma inovação. Agora, a grande questão é a seguinte: se ele estiver lá no país, lá nos Estados Unidos, por exemplo, e ele não tiver um ICP Brasil, ele vai precisar do e-notarial. Ou então ele vai ter que tirar porque o que acontece? Os cônsules, eles ainda não estão habilitados a emitir o certificado e-notarial. Por quê? Porque eles não têm o CNS, o Cadastro Nacional de Serviços, junto ao CNJ. Eu acho que seria de extrema importância, inclusive comentei isso com o Dr. Hércules Benício, que o CNB fizesse uma parceria com o Itamaraty para autorizar os cônsules a emitirem o certificado notarial nos países onde estão os consulados, facilitando a vida do brasileiro não residente, residente lá fora, ou até do viajante que necessite e não tenha o certificado ICP Brasil. Sem dúvida. Porque, e aí, nesse caso, aparece que, enfim, razoável ele, de repente, escolher qualquer cartório de notas, né? Não sei. Bom, quer aí, dizer, se for não viajante... residente, sim. O não residente, sim. Aí eu acho que é livre escolha. O que está viajando, aí ele tem que observar a regra de domicílio dele. A regra de domicílio. Certo. Doutor Gustavo, agora vamos para as perguntas e comentários do público. Soltar os leões? Soltar os leões. Vai soltar os leões. Sim. Vamos tentar responder assim o mais rapidamente possível para atender o número máximo de pessoas aqui que nós temos aqui no nosso tempo. Maria Pereira, boa tarde. Maria Cartório de Notas de Alagoa, Minas Gerais. Um abraço aí para todo mundo de Minas. Todos os cartórios de notas terão que ter esse atendimento online, mesmo os cartórios pequenos. Qual o prazo máximo para a implantação? Ou seja, na verdade, a pergunta é se é obrigatório. Eu acho assim, uma grande vantagem do cartório ter isso. Mas, enfim, ele quer saber se é obrigatório. Não, eu acho que é o seguinte, não é obrigatório. É uma ferramenta que você, se não aderir, vai estar deixando de utilizar e vai talvez perder a oportunidade de estar acompanhando a evolução da profissão, da atividade. Claro. Né? Vai ficar para trás, mas obrigado então, não é. Ou seja, como não é obrigatório, também, obviamente, não tem prazo máximo. Doutor Marcelo Fabião, provimento 69 CNJ, havia teletrabalho para delegatário titular. Será que o avanço dos atos à distância vai ser permitido o delegatário titular trabalhar em home office? Enfim, eu acredito que eventualmente sim, né? Eu acho que eventualmente sim, porque eu estou trabalhando. A gente está trabalhando, né, Alex? Já fala que só o delegatário que não pode trabalhar em home office. Este cartório pode estar todo em home office, quer dizer, não faz muito sentido. Mas a experiência da pandemia mostrou que nós, em casa, estamos trabalhando mais até do que quando presente, porque o tempo que nós temos é praticamente da manhã até 9 da noite, a gente está plugado aqui, né? E nem sente o tempo passar. Verdade. Doutor Reinaldo Bussieri, nosso presidente, mandando uma boa tarde para o doutor Reinaldo também. Como sempre, sua audiência aqui nos engrandece. Doutora Deise Oliveira, essa ferramenta vai possibilitar que pessoas fora do país utilizem o serviço? Como será? Quer dizer, pode ser utilizado, elas têm que ter ou um certificado CP Brasil ou um certificado de notariado, né? Isso. Aqui, Júlio Martins, advogado. Certificado do notariado fornecido gratuitamente aos interessados poderá ser utilizado em outros serviços, SECAC, outros sistemas que exigem um certificado digital? O doutor Gustavo Bandeira já respondeu que não. Ele é exclusivo para o notariado. Doutor Júlio Martins ainda. A interligação do notariado com a base do RCPN para saber que se determinado cidadão, por exemplo, já faleceu e não pode praticar atos eletrônicos? Se tem uma interligação de notariado com a base do RCPN para ver se a pessoa já é falecida. Aí eu acho que porque pelo pré-teste a gente faz essa verificação, né? Pelo pré-teste.
Entendi. Ela já é, mas eu não, Já não é tenho. Mas seria interessante integrar, que ele está falando, sem dúvida, a base do e-notariado com os ECPNs. para você verificar não só nos atos praticados pelo Sim. notariado, aliás, mas em todos, né? Isso faz muito sentido. Aliás, inclusive, seria uma excelente iniciativa. Era bom, eu vou levar isso adiante. Sim. Boa observação. Ótimo. Bom que já vai, que as sugestões já vão acrescentando, não só na discussão, mas também na evolução. A prática aperfeiçoa. Com a prática que a gente vai aperfeiçoando. Doutor Ricardo Caneiro, se eu tenho uma parte interior e outra na capital, este da capital teria que ir ao interior a fim de fazer sua biometria? Não. A emissão do certificado notarial ela pode ser realizada em qualquer cartório do país. Então, basta ele ir no cartório mais próximo da casa dele e realizar. Eu não sei até que ponto, é outra questão que eu quero levar para o CNB, porque o ICP Brasil, tá? O certificado notarial do ICP, está sendo emitido de maneira remota, em razão da pandemia. Então, eu não sei até que ponto o CNB talvez possa autorizar, com base na mesma medida provisória que alterou a MP 2200/2001, permitindo a emissão de certificado remotamente, se o CNB pode talvez fazer isso para justamente facilitar a vida das pessoas que necessitem do certificado e não possam ir presencialmente ao tabelionato. Mas, por enquanto, é presencial. Doutor Marcelo Herculano Polatti pergunta se a escritura lavrada pelo notariado vai ser impressa normalmente encadernada, enfim, se vai ser o mesmo procedimento de impressão, encadernação. Sim, a impressão, ela tem, inclusive, a possibilidade de ser impressa e emitido um traslado físico, né, para a parte, caso ela queira, caso ela assim deseja. E toda a impressão do ato vai sair com código de validação, tá? Que pode ser que a parte pode, acessando a plataforma, validar a autenticidade daquele ato, entendeu? Então, pode ser impresso, sim. Não tem nenhum óbito que seja impresso, não. Ele pergunta também o que consiste a matrícula notária eletrônica, que já foi respondido, então remeto à pergunta anterior, já anteriormente feita. A doutora Kátia Figueiras, doutora Ediane Cordeiro, mandando boa tarde a todos. Ediane. Doutor Marcelo Fabião, muito bom estar, parabéns, Alex. Agradecemos ao doutor Marcelo Fabião. Obrigado, Marcelo. Que nos engrandece aqui com a presença, assim como o doutor Gilberto Augusto, mandando uma boa tarde aqui para a gente, também uma boa tarde ao grande doutor Gilberto. E aqui, outra mensagem. Boa tarde, me chamo Pedro, sou escrevente segundo tabelião de nós de Taubaté, São Paulo. Um abraço aí para todos os paulistas. Podemos considerar o e-notariado um grande indicativo de unificação de normas de serviço? Com certeza, integração. Não quer dizer que as normas de serviço vão ser todas iguais no Brasil todo. Não, mas veja bem, mas para o processo eletrônico de lavratura de ato notarial eletrônica, a norma de serviço, de forma alguma, vai poder contrariar o provimento 100. Ele é a base. Claro. Ele é a base. Então, ele, de uma certa maneira, ele uniformiza. As corretorias poderão, uma coisa ou outra, né, adequar. Um ajuste fino, digamos assim, né? Um ajuste fino. Dossiê, por exemplo, a nossa, de maneira bem inteligente, já previu a questão do arquivamento eletrônico do dossiê. Excelente, né? Sim. Doutora Gisele Fonte, já existe um tutorial para o e-notariado? Tem vários vídeos, aliás, vídeos muito bem produzidos no YouTube. Se você entrar lá no YouTube, colocar o canal CNB/CF, Conselho Federal, você pode ver os vídeos tutoriais mostrando como você emite, como você se cadastra como autoridade notarial, como você emite certificado. Então, assim, é bem didático, eu recomendo. Perfeito. Doutor Ricardo Carneiro, a falta de matrícula nesse primeiro momento não invalida o ato? O fato da numeração de matrícula, da matrícula notarial nesse momento não invalida o ato, né? Ana Maria Gomes, já foi disponibilizado o valor de ressarcimento de custos ao CNB-CF, temos o artigo 8º, parágrafo 3º do provimento 100? Tem que pegar aqui, 8º, 3º. Para manutenção, gestão e aprimoramento contínuo notariado, CNB-CF... Não.
ser ressarcido os Não, custos do delegatário? Ainda não, né? Tá, não. perfeito. Então tá. Então a pergunta aqui que os custos do artigo 8º, parágrafo 3º, ainda não estão sendo ressarcidos. Doutora Ana Cláudia Bandeira. Boa tarde. Quanto à questão da territorialidade, brasileiros se encontram exterior poderão otorgar uma procuração ou escritura via eletrônica? Sim, sim, né? Sim, né? Já respondemos. Ah, A sim, na minha esposa, verdade. aliás, Ana Cláudia Bandeira. Uhum. Ah, perfeito. Obrigado e um abraço, Álvaro Cavalcante. Enfim, então, Abraço, Álvaro. também mandando um abraço. Ricardo Carneiro, resumindo, parte que está na capital poderá requerer um certificado notarial lá, que será utilizado para assinar a escritura que estou lavrando aqui no interior. Sim, pode fazer isso. Sim, sim. Se ela já tiver o certificado de CP Brasil, ela nem É, precisa disso, né? nem Mas precisa se ela não disso. tiver, ela pode pedir gratuitamente qualquer cartório de notas. Pode. Aí, justamente a vantagem, a capilaridade dos cartórios traz essa vantagem, né? Você tem cartório em todo o bairro, praticamente. Claro. Márcia Cristina dos Lemos. Boa tarde. Certificado notarial terá data de validade? Terá sim, o doutor Gustavo respondeu, provavelmente 30 dias, né? Doutora Concelina Henrique de Souza. Doutor, e quem estiver no exterior e não tiver nenhum dos dois, poderá ser feito o mesmo por videoconferência? Ou seja, ela quer saber, a pessoa não tem CP, não tem o certificado do e-notariado e está no exterior. Pode ser feito só Isso. por videoconferência? Não. Aí, o que eu recomendo? É que ela entre em alguma C do ICP Brasil, por exemplo, SafeWeb, CertiSign, qualquer uma dessas, e faça a emissão remota do certificado de CP. É o que eu falei aqui, né? É como o certificado notarial ainda não é emitido de maneira remota pelos cartórios, ela pode obter o ICP Mas o de ICP maneira Brasil remota. é de maneira remota. Eu tenho um cliente na França que obteve um remotamente, o Ah, ICP maravilha, Brasil. maravilha. Então tá, quer dizer, obtém o certificado digital de maneira remota e faz isso. Ah, muito, muito interessante a resposta. Porque às vezes a pessoa já está lá fora, se a pessoa está no Brasil e ainda tem tempo de fazer um certificado, tudo bem, mas se ela já está lá fora, às vezes é meio complicado de deslocamento. Cícero Santos. Aqui, Agora, falando Alex, do. Oi? só um ponto. Por isso que eu acho fundamental também que a parceria do CNB com os cônsules, entendeu? Com os consulados, com o Itamaraty, porque é fundamental que essas pessoas consigam, se tiver que ser presencial, comparecendo ao consulado, que elas consigam emitir o certificado notarial, porque é de graça, é mais barato Claro. e tem segurança absoluta. Com certeza. Doutor Cícero Santos, deve-se ignorar essa definição e interpretar como assinatura digital, no resto do texto do provimento 100, que a assinatura digital é ICP e a assinatura digital notarizada é o emitido pelo e-notariado? Ele provavelmente deve estar falando o seguinte, porque deve ser de coisas que a gente falou anteriormente, que a assinatura que vale tanto o ICP quanto o e-notariado, né? Eu acredito que Valem as duas. É porque vale as duas. o ICP ela está na estrutura do ICP Brasil. A do e-notariado ela está no parágrafo 2º do artigo 10º lá da medida provisória 2200, que diz que qualquer certificado digital, ainda que não seja da cadeia ICP, é válido, porém, ele não gozaria daquela presunção que o do ICP goza. Porém, o nosso goza, porque a gente tem fé pública. Então, assim, ele tem validade. Sem dúvida. Outra pergunta aqui é a respeito da Ana Cláudia Bandeira. Qual escritório que você trabalhou de advocacia? Eu trabalhei com o Rui Ribeiro, no escritório do Rui Ribeiro. Perfeito. Com o Caetano Fonseca Costa, que hoje está aí, desembargador no tribunal, éramos sócios. Maravilha. Thais Alves Barreiros. Onde ficará arquivada a gravação? É no próprio notariado, né? Na própria estrutura do notariado. Interessante, boa pergunta. A gravação da videoconferência, depois que você... Thaís, né? Depois que você realiza a gravação, por enquanto, há uma parceria do e-notarial com o Zoom, tá? Provisória, até que o sistema de videoconferência esteja pronto da própria plataforma. E aí, nessa parceria com o Zoom, como funciona? Quando você entra na videoconferência,
ela automaticamente já começa a estar gravando. Você pode até pausar, tá? Mas essa gravação é automática e quando termina a videoconferência, essa gravação automaticamente, e aí é um facilitador, o Alex, como você disse, o tabelião, já vai para o servidor, para a nuvem, tá? E ela fica disponível na plataforma do e-notariado. E aí, na plataforma, você tem lá, grava videoconferência, tem uma setinha para baixo. Você clica ali e faz o download dela para o seu HD e salva no seu servidor do cartório, ou aonde você quiser, né? Na forma da corregedoria, você deveria salvar ela em anexo ao ato e ao dossiê do ato, tá? Mas, agora, isso leva, não é imediato. Você terminou a videoconferência, se você fechar a videoconferência e ir lá para o e-notariado, não é segundos. Leva um tempo até que vá para a nuvem e chegue para o e-notariado, tá? Claro. Então, mas é automático esse processo. Sim, sim. Sim. Existe um mínimo tempo de processamento que ocorre, né? Mas isso é natural. Tânia Castro Góes, o caso de testamento ainda acho temeroso, uma vez que pode estar sendo coagido. Essa é uma questão também que as pessoas... A coação pode estar ocorrendo em qualquer ato, na Até procuração, dentro... na compra e venda. A coação, é importante saber que a coação não é necessariamente uma coação, se chama física, que é aquela física absoluta, que é a arma na cabeça da pessoa. A coação, a pessoa pode simplesmente ter o filho dela sequestrada, chantageada, e aí ela vai até o cartório de notas e, enfim, aí lava uma escritura, etc. Exato. Então, mesmo simplesmente ela estando no cartório de notas, é claro, é mais garantido do que em casa, a princípio, do que ela está em casa, está no escritório. Mas, enfim, mesmo ela está no cartório de notas, ela poderia ter uma coação assim, irresistível psicológica, né? Então, e se trata de vício de consentimento, se tiver ocorrido, depois ela provavelmente vai buscar anula tutela. anulação à tutela de judicial. ressentimento. Marcelo Carvalho do 7º RE. Lembrando apenas que hoje, 5/6/2020, foi publicado no Diário Oficial o aviso da Corregedoria Geral de Justiça 423, aviso da Corregedoria que a integralidade do provimento sendo da Corregedoria de Justiça para exatamente anteciparidade entre provimento e tribunal. Tá certo, depois eu vou dar uma olhada nesse aviso 423, o provimento sem integral eu tenho 423, realmente eu acho que me escapou. A doutora Aparecida Franco, informações muito esclarecedoras, agradecemos a audiência, doutora Aparecida. Thaís Alves Barreiros, as escrituras com algum erro material, como deverão ser ressalvadas? Somente por escritura de, acho que é re-ratificação, aditamento? Você não tem como fazer ressalva no documento eletrônico assinado fazer uma entrelinha, né? Porque aqui no Estado do Rio, a conciliação ainda permite fazer uma entrelinha de ressalva. Eu sempre achei, eu sempre que recebi isso, entrelinha de ressalva em escritura com erro, eu sempre achei tenebroso isso, de fazer uma entrelinha de ressalva. A pessoa coloca a mão, literalmente. Eu acho que deveria simplesmente acabar esse tipo de coisa e ser tudo por uma declaratória, chamada ata de subsanação, ou então estrutura de retificação. Eu acho tenebroso isso. Eu acho exatamente. Assim, medieval fazer isso dessa forma. Mas, enfim, é aceito, não tem nada de ilegal, eu sei que os colegas todos fazem, mas, sim, pelo menos, tomara que a prática termine. Mas agora acabou. Até porque, assim, dá uma impressão muito ruim para a parte que recebe, sabe? Renata Barradas, essa certificação notarial sem custo só poderia ser emitida com atendimento presencial pelo cartório ou poderia ser emitida remotamente? É isso aí, você respondeu, né, que é presencial no momento. Mas, assim, doutora Renata Barradas, tem 10 mil cartórios com atribuição de notas. No Brasil tem 5 mil municípios, então em cada município do Brasil vai ter um tabelião de notas. Em praticamente todos os distritos de município do Brasil, você pode ir de Oiapoque ao Chuí emitir isso aí. Então, quer dizer, claro, se pudesse ser remoto é mais uma facilidade, mas sendo presencial você já tem uma capilaridade imensa. Doutor Ricardo Oliveira, parabéns.
Obrigado, doutor Ricardo. O tabelião precisa de requerimento de advogado para expedir a carta de sentença? Após expedido, é preciso comunicar ao juízo? Tem que ter requerimento, Tem o sim. princípio da rogação em cartório, você tem que ter um requerimento, né, da parte para que seja feito um ato. É igual fazer uma escritura pública, quer dizer, a parte está pensando em vender o imóvel dela, se ela não requerer ao tabelião, ele também não pode, obviamente, fazer nada. Requerer, e eu sugiro até que peticione comunicando ao juízo, né, para que foi tomada essa providência, porque é forma de execução da sentença, né? Sim, sim. Não tem obrigatoriedade, mas é interessante comunicar, porque vai que o juízo, às vezes, por esponte próprio, manda que seja feita a carta de sentença. Então, assim, você está cooperando com uma boa-fé processual, com um dos princípios do novo Código de Processo Civil, com o próprio juízo, para que o juízo, obviamente, ele gaste o tempo do juízo naquilo que é mais importante, não para emitir uma carta de sentença que já foi emitida de forma notarial anteriormente, né? Doutor José Feitosa, esse parágrafo único está em consonância com o artigo 8º da Lei 8935. Eu acredito que o parágrafo único, artigo 8º da 8935, teria que dar uma olhadinha, deve ser da territorialidade. O nono fala da territorialidade, né, da delegação, e o oitavo fala: é facultado aos tabeliões de notas realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o que couber sem ônus maiores que os emolumentos devidos ao ato. Provavelmente ele está falando do preparo que é feito do ato notarial eletrônico, né, pelo próprio tabelião de notas. Acredito que seja isso. Dr. Carlos Felipe Andrade, parágrafo deve ser interpretado nos termos do caput, regra de hermenêutica. De novo, a questão da territorialidade, igual na live anterior, tem gente que defende que esse parágrafo 2º deve ser interpretado de forma autônoma e tem gente que entende que deve se referir ao caput. Isso aí, só o tempo dirá. Eu, no momento, não vou me arriscar. O problema é a questão que na literalidade, né? Quer dizer, se amanhã algum tabelião praticar, ninguém vai poder ser punido, porque a literalidade dá a entender isso, né? O problema é esse. Então, eu acho que é o caso de ser revisto o parágrafo para ser melhor adequado. Seria o ideal que, de qualquer forma, aí aqui a doutora Ana Lúcia Fatzil, ela fala aqui que logo em seguida que o parágrafo segundo o artigo 19 deve ser interpretado de acordo com o artigo 6º, tem que ser conjugado, que fala, quer dizer, falando de novo do parágrafo 2º, territorialidade, o artigo 6º do provimento, que fala que a competência para a prática dos atos regulares... Foi o que eu falei, é a regra geral. Absoluta, observar essa Constituição Territorial que o tabelião recebeu as delegações nos termos do artigo 9º da Lei 8935. Realmente tem... foi muito bem observada pela doutora Ana Lúcia, realmente. Aqui a doutora Ana Lúcia, titular aqui do cartório de nossa aqui de Campo Grande. Isso. Colega, Então, exatamente. Ela falando a respeito disso, realmente é um argumento muito forte para uma territorialidade mais restrita. Ana Cláudia Bandeira. Acredito que quando a territorialidade perdemos chance de avanço. Como sabemos, a realização da material sem a confiança em relação ao escrevente ou tabelião. Iremos ter dado maior liberdade para que busque realizar o ato. Percebemos tanto uma ideia de interpretação mais restrita quanto de interpretação mais ampla, né? Carlos Felipe Andrade, interpretação literal, além de ser a mais pobre de ser realizada, vai contra todo o sistema e extermina os cartórios do interior. Aí, de novo, a gente tem a questão da territorialidade, a complicação, quer dizer, a gente esperava no webinar anterior que viesse alguma coisa para esclarecer e acabou que, claro, foi muito bom esse provimento sem o divisor de água, um antes de Cristo, depois de Cristo da atividade notarial, mas assim, já fica aqui a minha sugestão para os colegas de notas, que eu acho que a matéria só vai ser pacificada quando a interpretação desse artigo 19 for pacificada assim, totalmente, né? E acho que tem que ser pelo CNJ, não adianta uma corregedoria local falar uma coisa, a outra, eu acho que isso aí é algo
que cabe uma uniformização. Claro, tem que ser. Doutora Gessiane Curtis Kempa também dando ideia a respeito disso. Leonardo Landi, o tabelião pode restringir alguns serviços virtuais, como, por exemplo, o testamento? Ou seja, eu acredito que ele está querendo dizer o seguinte: o tabelião adota o inventariado, ele quer fazer escrituras, procurações, mas ele não quer fazer testamento pelo notariado. Ele pode restringir? Se ele não se sentir confortável para fazer, ele não está obrigado a fazer pelo notariado, não há obrigação. Se ele não tem segurança na utilização dessa ferramenta para esse tipo de ato, cabe a ele avaliar. O tabelião é obrigado a lavrar escrituras e testamentos, atender, etc. Sim. Mas se ele tem algum receio de que possa haver algum tipo de motivo justo para não realizar, ou se ele entende que não é cabível, aí cabe a ele explicar isso para a parte. Existe também uma hermenêutica jurídica que é feita pelos tabeliães, pelos oficiais de registro, que são profissionais de direito, né? Então, também cabe a esse, por mais que exista uma legalidade estrita, uma vinculação administrativa estrita, também existe uma interpretação, uma margem para interpretação. Sim, se for o único cartório e a parte fizer questão, pode inclusive ser submetido ao juiz da vara de registro público para avaliar, fazendo uma consulta para que ele decida se pode ou não. Se o juiz entender que pode, ele fica obrigado a fazer. Aí sim ele está obrigado a fazer. Sim, claro. A doutora Cristine Brilhante. Boa tarde, doutores. Me chamo Cristine Brilhante, sou advogada e estou assistindo de vocês, João Pessoa, Paraíba. Muito obrigado pela audiência, doutora Cristina. Um abraço para todos aí na Paraíba e no Nordeste também. Reginaldo Silva Neto. Boa tarde. Como funciona o reconhecimento de assinaturas eletrônicas previsto no inciso 3 do artigo 23? Então, temos que ver aqui. Artigo 23. Compete exclusivamente ao tabelião de notas reconhecer as assinaturas eletrônicas apostas em documentos digitais. Aqui é artigo 23, inciso 3. Olha, a assinatura eletrônica com certificado digital, pelo e-notariado, você pode, quando você emite o documento, e se aquele documento foi assinado pela pessoa, você valida a assinatura pela própria plataforma. É uma maneira de você fazer esse reconhecimento eletrônico da assinatura digital. Eu confesso que eu não utilizei. Se é essa a ferramenta que existe, eu acho que reconhecer as assinaturas eletrônicas, eu diria assinatura eletrônica, assinatura digital, né? Feita em documentos digitais. Claro. Porque, por exemplo, você também pode usar, digamos, o contrato de locação que tenha sido assinado com certificado digital, por exemplo. Você tem como verificar através do validador, seja do ICP Brasil, seja da própria plataforma do e-notarial, se aquele documento foi devidamente assinado, arrastando o documento para dentro da plataforma, e ele vai te dizer se aquele documento é um documento com assinatura válida. Acredito que seja esse o sentido aqui do inciso 3º. Antônio Quarto Ofício. No caso, se a pessoa está no exterior, não poderia fazer uma escritura híbrida? Assinar o documento de forma física? Ela estando no exterior com um certificado digital ou certificado notarial, ela está no exterior e a outra parte está no tabelionato de notas. As escrituras híbridas, elas são totalmente autorizadas, não tem qualquer tipo de problema, independente se a pessoa está no exterior, a outra parte está no exterior. Quer dizer, muitas vezes, uma das partes, inclusive, especialmente, eu acredito, pessoas mais idosas, vai fazer questão de comparecer ao tabelionato, até porque não sabe mexer na parte eletrônica, etc. E não tem problema nenhum. Inclusive, ela continuar, inclusive, se a pessoa não está confortável a fazer de forma digital, também nada a obriga a fazer de forma digital, e ela pode comparecer até o tabelionato de notas dela. Né? E eu acredito que muita gente vai continuar comparecendo e muitas escrituras vão ser feitas de forma híbrida mesmo. Né? Alex, tem uma questão que é uma questão que ainda não foi levantada aí pelo pessoal, que eu acho que para a atividade nossa é de suma importância e não foi regulamentada
pelo menos aqui no Rio, que diz respeito quando se considera praticado o ato notarial eletrônico. Isso é de suma importância, por quê? Porque a gente sabe que a transmissão do XML pelo Sistema Mais tem que ocorrer em 4 dias a contar da prática do ato. Isso, no ato eletrônico, isso gera um problema. Por quê? Porque, às vezes, você faz a lavrou o ato, mandou para a parte, realizou a videoconferência, fez todo o procedimento by the book. Aí, a parte, às vezes, pode ter tido um problema técnico e ela pode levar 2, 3, 4, uma semana para assinar o ato. E aí, você tem um problema. Por quê? Porque você teria até o 4º dia para fazer a transmissão de um ato que, no meu modo de ver, ainda não se tem como praticado em termos jurídicos. Então, eu acho que era importantíssimo que a gente leve para a Corregedoria um pedido de regulamentação, porque São Paulo é diferente. São Paulo, eu acho que Brasília, lá você tem um prazo de em São Paulo, até 30 dias para o ato ser assinado, tá? E você colher a assinatura da parte. Aqui nós não temos isso. Isso gera um problema no que se refere à sincronicidade entre o prazo de transmissão do ato pelo Sistema Mais de 4 dias e também obrigações tributárias de recolhimento ao fundo. Isso tudo, essas obrigações administrativas e tributárias teriam que ter termo a quando praticado o ato. E quando é que o ato é praticado? Quando eu recebo ele assinado e eu assino ele com o meu ICP Brasil. Aí o ato está praticado. Só que isso essa data não é a mesma data em que eu lavrei o ato. Uma coisa é a data que ele foi lavrado, outra coisa é a data que eu encerro ele, entendeu? Então, eu acho que isso é uma questão de altíssima relevância para ser colocada aqui. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Relevância, sim, totalmente prática, né? Prática. Em relação aqui a gente que milita junto ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, realmente é uma situação de relevância totalmente prática. A doutora Bárbara Toledo mandando parabéns e obrigado, a gente que agradece. A doutora Marcele Matos, orgulho de fazer parte do time do 8º ofício. Parabéns aí a todos do 8º ofício aí de nossa aqui da capital. Aí para a minha equipe. Doutora Laura Melo mandando parabéns e um grande abraço para a gente agradece, doutora Laura. A doutora Gessiane Lourdes Kempa, vale ressaltar que o certificado e-notariado não permite cadastramento de empresas. Já o certificado CP permite essa missão. Isso será alterado? Interessante esse detalhe. Eu não sabia que o e-notariado não permite cadastramento de empresas. Realmente. Sabe o que acontece? Quando você faz um ato envolvendo uma pessoa jurídica, quem assina pela pessoa jurídica é o representante legal daquela pessoa jurídica. Claro. Quando você está tratando de ato eletrônico, o certificado digital da pessoa jurídica não é o certificado que deve ser utilizado. O certificado digital que deve ser utilizado na hora de assinar é o certificado do representante daquela pessoa jurídica. Ele é o signatário do ato, não é? Então, a pessoa jurídica não assina sozinha porque ela não existe, ela é uma ficção. Então, até por segurança, você, na hora que você... a pergunta é muito boa, muito bem colocado. Lá no e-notariado está lá, signatário. Aí tem um CPF. Você vai botar ali o CPF dele, do representante, e você pode, inclusive, qualificar ele embaixo, escrever representante legal. O sistema, ele tem um fluxo de assinaturas. Eu posso colocar, inclusive, o advogado que vai assinar o ato, a procuração, por exemplo, de uma determinada empresa. Então, eu crio um fluxo onde primeiro assina o diretor e depois de assinado, o advogado ou aquele operador vai validar aquele ato. Ou seja, ou eles podem receber simultaneamente, ou um assina primeiro, o outro assina depois. Você pode incluir um observador, uma pessoa que só vai observar o fluxo daquelas assinaturas. Então, tem várias ferramentas que podem ser utilizadas na plataforma. Mas muito boa pergunta. Sim, sim. Doutor Gustavo Mendes, a quem eu mando um grande abraço. Meu xará. No 9º RGI, aqui da capital. Um grande abraço aí para o doutor Gustavo Mendes. Perguntando se o sistema pode ser integrado
às centrais de registro de imóveis para envio de escrituras? Abraço, Gustavo Mendes. Legal, seria ótimo. Seria ótimo. Mas não, eu acho que seria ótima a integração, mas de qualquer forma já facilita muito, porque assim, a escritura que é assinada via notariado, ela já está assinada digitalmente pelo certificado ICP Brasil, quer dizer, já sai aquele PDF assinado daquela forma, ele sai é o PDF-A que sai ou o P7S? Não, ele já sai com o PDF. Quando você lá na plataforma, você tem a opção de imprimir, de impressão do ato, e aí quando você imprime, ele já sai devidamente formatado com as assinaturas, o código de validação, inclusive, e até eu acho que tem até um QR Code que se você apontar a câmera do seu celular, ele já aponta para a plataforma e valida aquele ato, mostrando ato, escritura tal, assinada no dia tal, válido, verde lá, entendeu? Maravilha. Maravilha. Então ele já sai assinado digitalmente também, né? Sai com a... Ótimo. Então, quer dizer, apesar de não ter uma integração automática, fica aí uma dica para os desenvolvedores que estejam nos vendo, de fazer uma integração automática entre uma coisa e outra, mas realmente já facilita demais. Gustavo, como bom visionário, já está olhando lá na frente, né? Verdade, verdade. Enfim, então a gente já está chegando aqui no final do nosso tema. Infelizmente não dá para responder todas, ficaram algumas. Alex, uma pergunta boa que ninguém levantou ainda, que eu achava que iam levantar. A questão do sigilo dessa videoconferência, olha isso, é uma questão que vai dar muito o que falar. Quer dizer, até que ponto alguém pode chegar lá e falar, eu quero uma cópia, um advogado, ou seja, quem for, eu quero uma cópia dessa videoconferência realizada lá com relação à escritura tal, ou eu quero uma ata notarial transcrevendo essa vídeo. Isso certamente vai acontecer, tá? Porque problemas vão surgir. Resta saber o seguinte, há ou não há o sigilo, podemos ou não podemos, isso é uma questão interessante a ser levantada. Eu, pessoalmente, acho que não pode ser franqueado acesso a essa videoconferência, não, tá? Claro, muito interessante isso, especialmente considerando termos de testamento, uma vez que diversas consolidações normativas vedam o acesso ao testamento, quer dizer... Testamento nem se fala. Nem se fala. Sim, esse aí já fica meio fora da discussão, digamos. Mas imagina um artista, né? Às vezes alguma blogueira aí sabe que um famoso lá foi lá fazer uma procuração, uma escritura, e eu quero o vídeo aí, que é público. Não, peraí, não é assim não, entendeu? Há quem entenda que é documento público e, portanto, deve ser franqueado. Já vi gente defendendo isso, tá? Há pouco tempo. Ontem mesmo, numa live. Entendi, perfeito. E, finalmente, aqui, comentário do Dr. José Renato Villarnovo. Então, um grande abraço, doutor José Renato. Um abraço, José. Então, vemos aqui, rapidamente, só pelos comentários, a capilaridade do cartório de notas, né? Doutor José Renato com o cartório na ilha, doutora... Ana Lúcia Watzel em Campo Grande, doutor Gustavo Bandeira, que tem o cartório no centro da cidade. Quer dizer, percebemos a capilaridade e esse potencial desse certificado notarial. Enfim, e outras cidades, né? Até na Paraíba teve gente aí... assistindo, exatamente, de Taubaté, da Paraíba, enfim, também de Minas Gerais, que nos mandaram abraço. Então, percebemos essa imensa capilaridade dos cartórios de notas. Doutor José Renato, mais uma vez peço desculpas para quem mandou perguntas se não conseguimos responder, mas realmente pelo tempo. Ele fala, testamento deve aguardar regulamentação pelo CNJ por provimento específico orientação do CNB, Conselho Federal. Aguardar. Ele recomenda aguardar orientações maiores do CNJ ou do Colégio Notarial do Brasil, Conselho Federal. Enfim, então, com isso, encerramos aqui mais uma live. Agradeço mais uma vez demais o Dr. Gustavo Bandeira. Agradeço demais todos aqueles que nos assistiram aqui. Peço mais uma vez para vocês
se inscreverem no canal do YouTube da Enoreg, no canal do Escrituras Eletrônicas do Dr. Gustavo Bandeira, que tem várias dicas de como lavrar a escritura de forma eletrônica, de seguir o nosso Instagram da Enoreg, também curtir lá o Facebook da Enoreg, enfim, para que você fique sabendo das novidades todas. E agradeço, então, mais uma vez, todos que nos assistiram até essa hora, quase 2 horas aqui já de live, e agradeço demais o Dr. Gustavo Bandeira. Tem até gente perguntando quando será a próxima live, ainda não temos marcado. Mas, vamos enfim, marcar. Eu estou marcando uma junto com a ABAME, vou fazer uma com a Emerge também, e eu vou postando também no meu Instagram, @Gustavo Bandeira Tabelião, e no canal do YouTube lá, que você até já mencionou, Escritura Eletrônica Gustavo Bandeira. Maravilha. Então, próxima tem eu vou colocando sim. Então, material lá. Tem várias aí já marcadas. Agradeço a todos, então, mais uma vez. Um grande abraço, uma boa tarde, bom final de semana aí para todos e até uma próxima. Obrigado, Alexis. Obrigado a todos também. Boa tarde. Vamos colocar em prática o ato notarial eletrônico e usar a plataforma. É usando e na prática que a gente aperfeiçoa. Um abraço a todos. Abraço. Tchau. Boa tarde a todos.